Boa tarde a todos. É com muito prazer que eu tenho a honra de receber nesse Labcast o Jean-Pierre, que fez mestrado aqui no Laboratório de Engenharia Biomédica da Universidade de São Paulo. Ele, aluno do André Fábio Com, e acho que eu não vou me estender muito na apresentação e passar a bola aí para o Jean. Jean, se apresenta aí para a gente, por favor. Oi, Felipe, obrigado a todos os ouvintes. Eu sou Jean-Pierre Gonçalves, eu sou do Peru, nasci na cidade de Arequipa, lá no sul do Peru. Cheguei aqui no Brasil há um pouco mais do que 2 anos para fazer mestrado. Eu já estou terminando, estou na parte final. Já muito próximo. Que ano que você chegou aqui hoje, Jean? Eu cheguei na pandemia, 2020. 2021, na verdade. 2021, começo da pandemia, né? Bem no meio. Ô, Jean, então eu vou começar a fazer as perguntas que geralmente eu faço aqui, tá? E vamos lá. Primeiro, como é que surge esse interesse pela ciência? Na infância você já tem alguma influência? De onde você acha que tem uma influência para fazer ciência? Quando eu comecei de criança no colegial, eu tinha muita facilidade com matemática. Eu tive a sorte de ter um primo que ele me ensinava muito, então favoreceu muito. Aí ele fez engenharia, que era como um irmão para mim. Então eu peguei aquela afição, aquele gosto pela ciência. E engenharia sempre foi uma decisão que eu gostava. Porém, eu tinha um interesse também na medicina. Então, foi no caso que a engenharia biomédica junta as duas, e é uma coisa legal que eu achei para fazer um mestrado. E lá no Peru você se formou em engenharia elétrica? Eu sou formado em engenharia eletrônica, na verdade. Eletrônica. Em que faculdade? Eu fiz faculdade na Universidade Nacional de San Agustín, isso. Em Arequipa? Em Arequipa, que é a universidade mais grande do sul. Do sul do Peru. Isso. E aí você falou que estava se interessando pelas coisas de engenharia biomédica, terminou a faculdade de engenharia eletrônica, e lá você já viu alguma coisa de biomédica? Como é que começou esse interesse pela engenharia biomédica propriamente dita? Eu fiz apenas um curso na graduação de engenharia biomédica. Foi muito básico, na verdade, só que aí a gente vê um pouco do corpo humano, né? A complexidade que ele tem, e aí acorda um interesse grande. Foi ali... pode falar. Que matéria que era essa? A matéria era engenharia biomédica. Então, eu fiz bem básico, eu fiz um ECG, um eletroculograma, mexo com óleo, foi legal. E era uma optativa da matéria? Como é que era essa matéria? Não, é obrigatória. Obrigatória? Isso. Porque aqui, por exemplo, a gente tem a biomédica, né? A gente tem um módulo vermelho, pelo menos aqui na Poli, né? Que você consegue para essa parte mais da saúde. Não sei dizer se ela é obrigatória ou não. Pelo menos o que eu posso falar é que da Unicamp não era obrigatório. Era uma coisa que, por exemplo, a gente fazia à parte, optativas, né? São algumas pessoas que pegavam nessa matéria. E aí, nesse curso que você fez, você aí falou, gosto disso, é isso? Eu gosto. Eu já gostava da complexidade do corpo humano, da medicina, só que eu não fiz faculdade de medicina, né? E aí juntou as duas e foi aí que eu decidi. E aí, que momento que você fala assim, não, acabei minha graduação, agora quero ir para essa área acadêmica? Na verdade, eu, terminando a graduação, eu entrei na indústria. Eu fui para a mineria, trabalhei 2 anos, só que aí a pandemia afetou, né? Eu perdi emprego, foi uma coisa muito forte. E no meio da pandemia, um amigo sugeriu que ele estava fazendo mestrado aqui. Eu falei que era uma boa opção, que era uma boa escolha. E falei, bom, não sei português não, mas vou tentar. Vou tentar e aqui. Mas aí, me conta como é que foi isso. Aí você fala, tem esse amigo que estava fazendo pós-graduação aqui, e aí ele estava fazendo pós-graduação aqui na elétrica ou não? Sim, ele estava fazendo na parte de controle. Na parte de controle. Aí você falou, eu quero fazer uma coisa em engenharia biomédica. E aí, o que você fez? Como assim? Aí você mandou um e-mail, como é que você chegou aqui no laboratório de engenharia biomédica? Aí eu peguei o contato dele, do amigo, para mandar correio, ver o edital. Ele passou o link diretamente do edital da engenharia elétrica.
Uhum. Aí eu tive que procurar orientador, né? Porque no começo foi difícil, mandar muito correio, levaram muito fora dos professores às vezes, Aham. a ser aceito. Eu tive a sorte que fui aceito pelo professor Henrique, ele deu oportunidade para abrir as portas aí também. Bacana. Aí você prestou a prova. A prova você prestou aqui ou você prestou no Peru? Dá para prestar virtualmente. Eu fiz a prova lá, de lá, as duas. Aí você prestou virtualmente, aí passou no processo. E aí, qual foi o Passei, próximo passo? cara, foi quase como entrar na faculdade. Tipo, Ah, a prova foi uma coisa legal e a notícia de eu ter entrado foi muito emocionante, empolgante. Mesmo sabendo que eu deixaria o meu país, né? uhum. Mas foi empolgante. Você já Que tinha, você já tinha morado em algum outro país ou não? Primeira vez que você saiu do país? era a primeira vez que eu saía Que da minha aventura, cidade. que aventura. Aí você veio, quando é que você chegou no Brasil? Eu cheguei em fevereiro de 2021. 2021, que você já tinha falado, no meio da pandemia, aquela loucura total. No meio da pandemia. Eu viajei e 2 semanas depois fecharam o aeroporto de lá, do Que Peru. loucura. É, Aí você chegou aqui, aí você já foi fazer as matérias, como é que foi essa chegada aqui? as matérias começaram 2, 3 meses depois, então eu tive um tempo de aclimatação, um tempo para ver a burocracia. O estrangeiro precisa aqui o RNE, certo? Então tem aí muita demora, tem que combinar com a Polícia Federal. Então eu dediquei um tempo para isso, para achar o quarto também, que não é tão fácil. Uhum. E aí, uma coisa, aí beleza, você chegou, aí o orientador, como é que foi esse passo de ir chegar no André? Como é que você e o André chegaram se conheceram? Ah, é uma história engraçada, né? A gente já conversou alguma vez disso. Eu sempre tive aquele interesse na engenharia biomédica, né? Só que a parte mais difícil que eu achava era a neurociência. Uhum, Eu tinha esse gosto por coisa difícil, uhum, que muita pessoa de engenharia tem. Quando eu mandei correio para ele, professor Fábio Con, ele me rejeitou, falou que estava já num tempo que não estava aceitando mais orientados e tal. Eu falei, puxa, tá bom, eu vou tentar com outro professor. Aí conversei com o professor Henrique. Ele foi uhum. muito gente boa, ele é muito bom. E falou, tá bom, você pode trabalhar comigo, eu trabalho na parte pulmonar, mas você quer essa área? Falei, para ser sincero, eu queria neurociência. Uhum. Então, o professor Henrique falou, qual ver sua nota da prova, uma vez que você prestar, para ver se dá bem. Se for uma nota aceitável, talvez eu possa conversar com o professor André para ele te aceitar. Aí eu fiz a prova, tive a sorte de sair bem, da bolsa também. Eu sei que o Jean falou da prova aqui, mas eu sei que acho que uma das maiores notas das provas naquela época foi do Jean. Então, realmente o cara mandou muito bem, né? E aí você foi fazer as matérias, aí você chegou, passou esses 2 meses para se aclimatar aqui, e aí Isso. começaram as matérias. Como é que você selecionou as matérias? Calma aí, antes de a gente falar da matéria, acho que é legal falar. O André, então, para quem não conhece, o André ele trabalha com a área de neurociência aqui no laboratório de engenharia biomédica, né? Então a área dele é neurociência. Então, Sim. como é que você foi escolher matérias, né? Quantas matérias foram fáceis, difíceis? Qual foi suas impressões aí das matérias do mestrado? As matérias, o primeiro passo é combinar com o orientador, né? Pelo geral, o professor André fala, vamos ver quais matérias que tem, quais são as melhores para a sua pesquisa, quais você quer conhecer. E eu mandei um prototipo das matérias que eu queria fazer, umas 8, 7. Ele falou, tá bom, vamos fazer as seguintes. Olha bem o sílabo, os temas de cada uma, e a gente vai bem. Aí eu selecionei para o primeiro período 3 matérias. E, Período são 3 meses, né? Aqui, né, pelo menos na Poli, pós-graduação são três sim, meses, né? Depende da Poli, tem em outras faculdades, cada uma tem aí o calendário específico, né? coisa boa é que dá para pegar matéria em outras unidades também. Eu fiz alguma lá em medicina, em Uhum. comportamental, na psicologia também fez. É uma coisa muito legal. A gente sai do conforto, né? Que a minha área é circuito, eletrônica. Eu fui para biologia, anatomia, psicologia, uma coisa totalmente nova. E
achei muito interessante. Bacana. Qual das matérias você mais gostou? Eu gostei aquela do controle comportamental, que Ah, fala um pouco como que o cérebro tem uma ideia do corpo, que ele tem aquele pensamento de um avatar que a gente tem. Então, eu gostava muito dessa matéria. tá. E que outras matérias você fez? Eu fiz a matéria com o professor André, que é Fundamentos de Neurociência, Uhum. gostei também, uma matéria muito boa, dá para saber pelo menos os princípios, né, básicos da fisiologia, da parte neural, da parte do neurônio, que é com que a gente trabalha. E eu fiz também bioestatística, que é um pouco mais focado para pesquisa, para processar os dados, para fazer os testes estatísticos e tal. Um pouco de processamento de sinais, fiz uma matéria de processamento de sinais avançado. E a última, eu não vou lembrar. Algum... Ah, eu tava tentando pensar isso. Eu falei assim, nossa, se me perguntassem que matérias que eu fiz, eu não ia lembrar de nada. Então eu tô até admitindo, já não sei quando. é difícil lembrar. Bom, mas em todo caso, pelo que eu me lembre, são 5 matérias, né, que mais ou menos que dá. É isso? São 40 créditos. A gente 40 precisa. créditos, né? E aí Sim. a pergunta que talvez você escolhe ou o orientador escolhe? Na verdade, é o aluno que escolhe. É o É o aluno que orientador escolhe. que só orienta, só fala, tá bom, esse pode ser. Mas é o aluno que escolhe. E você acha que as matérias que você fez ajudaram na sua pesquisa ou não? Definitivamente. Definitivamente. Pelo menos para mim, que não fui formado na parte médica, pegar boas matérias dessa parte que complementem a formação é essencial, é fundamental. Tá, Então, já tendo o projeto, você sabe o que tem que mexer, né? tá. Agora vamos entrar na parte mais difícil do nosso assunto, como é que você chegou aí na pesquisa, né, do que realmente você ia pesquisar, contar um pouquinho o que foi sua pesquisa aí do mestrado, o que você estava interessado em pesquisar. Assim, na parte biomédica, neurociência, o principal é o cérebro, certo? E é um tema muito grande, muito amplo. Então, o professor André, ele trabalha principalmente, já tinha alguns projetos prontos para ser desenvolvidos. Um deles era controle postural. Ele apresentou o projeto para mim, a gente falou, combinou, e eu falei, nossa, é um tema muito legal, tem muita coisa para fazer. Tem aquela parte experimental que eu queria muito, mexer com pessoas, ter experimentos, não só trabalhar com dados. Eu trabalhei a vida inteira com dados, só com equações. Eu não queria mais isso, eu queria ter mais contato com pessoa, com galera. E aquele projeto forneceu as duas, a parte teórica da anatomia, fisiologia, entrou um pouco no circuito, a parte neural, mas também aquele experimento, né? Uhum. Mas mas qual que era o estudo em si? Agora vamos entrar mesmo na pesquisa. Tá, vou tentar fazer o mais didático possível, tá? E quando a pessoa tem diferentes sistemas para controlar todas as partes do corpo. E uma das mais importantes é aquela que é do controle postural, para a gente manter uma postura, poder caminhar, poder andar, pegar alguma coisa do alto. Então, esse sistema tem muito interesse a ciência em ter conhecimento. Ali, meu projeto é como que reage aquele sistema quando tem uma perturbação no tendão de Aquiles. A gente dá uma perturbação mecânica através de um vibrador e ver como que oscila o corpo. Se ele reage, se não reage, se tem preferência por alguma frequência, por algum sinal. Então, e vai monitoreando isso, vai tirando fotos, também vídeo, e depois do processamento, que é através dos dados do centro de massa e centro de pressão do corpo, é que vai vendo se tem oscilações, se foram geradas, induzidas. E a parte experimental, então quer dizer, toda a parte experimental foi feita aqui no laboratório mesmo. Tinha instrumento, como é que era o dia a dia aí dessa parte do experimento mesmo? Ali, uma vez montado o experimento, já com o projeto definido, os objetivos, é parte do aluno conseguir pessoas, as famosas cobaias, né, da ciência,
eu fiz cartazes, fui colocando aqui no campus e pegando dados das pessoas, convidando para eles me contactarem por WhatsApp, por correio. E aí tinha que pegar 10 pessoas, 15 pessoas. Eu tive a sorte de pegar um pouco mais. Aí fui conhecendo a galera, fui trazendo elas para o laboratório. Então, foram experimentos muito curtos, na verdade, 1h30, 2 horas. E foi assim, pelo menos esses experimentos duraram 2 meses, um pouquinho menos. Uhum. E aí depois você pegou, aí depois de fazer os experimentos, veio a parte de processar os dados, isso? Que também é um trabalho, é um trampo muito pesado, é uma coisa mais em solitário, né? Uhum. Que a gente faz bem sentado na cadeira e com o computador. Também tem uns 2, 3 meses para processar, tentar costurar todos os dados, os resultados. Explica um pouco o que é a qualificação, como é que foi sua qualificação, o que você daria de alguma dica ou nenhuma dica? Foi um processo intenso, tranquilo? Tá, a qualificação é um exame que que o mestrando dá quase no meio do tempo do mestrado para ver se o projeto está indo bem, para apresentar o projeto para uma banca, um grupo de expertos, professores pode ser da USP, de outras universidades, para ver se o planteamento do projeto é bom. Então, com alguns resultados preliminares, eu apresentei para a banca, eles falaram que era um projeto que era viável, tinha um requerimento mínimo para ser de mestrado, tinha uma dificuldade boa. E, para ser sincero, foi um pouco estressante aquele tempo, né? O nervosismo, o tema do idioma, eu não falei muito do idioma, mas o nervosismo, a ansiedade que causa o fato de pessoa ter que me entender no exame, né? E é um processo que não é muito fácil, não, né? É difícil aquele que não consiga, que esteja calmo, né, nesse processo. Eu, pelo menos, quando eu fui fazer a qualificação, e agora eu tô para qualificar de novo, Também, verdade. eu já tô tremendo aqui, não é trivial, né, chegar nesse negócio. Então, voltando aí para o nosso panorama, prestou a prova, entrou, fez as matérias, começou a pensar na pesquisa, preparou um texto, né, para qualificação. Então, o aluno prepara um texto para qualificar, vai para a qualificação, onde ele vai ser avaliado, né, como foi seu caso. Isso. Aí depois termina de fazer a pesquisa e escreve o texto final da dissertação de mestrado. Isso para o caso do mestrado. Exatamente. E aí? E a escrita, como é que foi? Para ser sincero, a escrita da parte final é complementar com da qualificação, porque é mais que todo processar dados. Se a pessoa faz uma boa qualificação, faz um texto já com o modelo que tem que fazer para o texto final, é mais simples. Então, é só agregar, né? Só aumentar as coisas novas. Eu acho isso mesmo, porque o texto da qualificação ele já está deixando mais ou menos preparado o terreno para a dissertação final, né? Então, eu particularmente acho bem difícil a parte da qualificação, né? Porque é ali que você vai dar forma no trabalho, né? Ali que você está começando a moldar. Né? E a dissertação em si é o grande finale, né? Ok, aquilo que eu tinha pensado quando é que você em que estágio você está, né? Porque agora você vai defender, né? Eu vou. A sua dissertação. Quando vai ser sua dissertação? Agora entrei no processo do depósito. Ainda tem que tomar um tempo aí, tem que ser aprovado pela comissão. Então, o depósito demora um pouco, porque tem que juntar os documentos, mandar. E depois, só depois de ser aprovado o depósito é que a gente combina com a banca para marcar uma data. Então, eu acho que deve ser daqui 2 meses, pelo menos. Que vai fazer a defesa, né? A defesa, isso. Porque tem o tempo da banca ler o texto, não é rápido, né? Tem a documentação, agendamento de sala, tem reunião, né? Tem que ser uma reunião. Uma reunião, isso tem mesmo. E se você fosse dar uma dica aí para quem vai começar a fazer um mestrado, né? Que você está agora na reta final desse mestrado, mas se você pudesse olhar para aquela pessoa que está entrando agora, está pensando em fazer um mestrado em engenharia biomédica, você teria alguma coisa para falar para essa pessoa?
Claro, claro. Eu acho a principal coisa é que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem as qualidades que tem que ver. Então, eu conheci pessoas muito boas, muito inteligentes, e às vezes ficar se comparando com elas não é bom, porque elas têm um ritmo, elas têm um tempo, e ficar se cobrando muito não é bom. Cada um tem que fazer do seu jeito, tem que fazer e valorizar o que ele está fazendo, porque se alguém fez, o senhor me ajudou muito com isso, se alguém está fazendo mestrado aqui na Universidade de São Paulo, é porque o cara deve ter um nível. Então, mesmo assim, aqui na USP, na Unicamp, em qualquer universidade, tem que valorizar o trabalho dele. Então, e cuidar muito da saúde mental, que é importante aqui na pós-graduação. Isso é É verdade. importante. Você falou uma coisa muito importante, né? Que é essa questão da comparação, né? É fácil nessa jornada a gente ficar se comparando, né? E acho que a gente passa muito tempo, né, junto com nossos objetos de estudo, e aí eu posso falar, aí minha percepção aí da pós-graduação, né? Você acaba falando, meu, parece que estou fazendo uma coisa meio errada ou não muito boa. Olha, aí você olha, sei lá, a tese de outra pessoa, a dissertação, aí você começa a se comparar, E e é começa a a se pior coisa. frustrar, né? A se Aí começa a frustrar. frustrar, você fala, meu, puta, é complicado, é uma jornada difícil. Acho que você falou uma coisa muito legal, a coisa de não seguir o teu caminho, né? Segue teu caminho que dá tudo certo. Se você está trabalhando, se dedicando, vai dar tudo certo, né? Bem legal isso daí. E tentar equilibrar, né? Que a gente tem essa vida acadêmica, trabalho, mas também tem que ter amigos, tem que ter uma namorada, um namorado, sei lá. Uhum, Equilibrar, sair de festa, que uhum. é para isso que a gente está estudando, né? Curtir da vida e curtir do trabalho também. E eu acho que uma coisa que eu falo para os alunos sempre, né? Olha, cuida não só da saúde mental, principalmente, faz exercício, faz alguma coisa que seja boa para você, sei lá, arejar um pouco a cabeça, né? Que a cabeça às vezes fica tão focada naquilo que a gente se esquece das outras coisas, né? Que é perigoso, tem pessoa que termina se frustrando, surtando um pouco, então esporte, saídas, combinar com os amigos, sempre bom. É necessário, mais do que bom, é necessário. E se eu fosse perguntar para você, por que você acha que é bom fazer um mestrado em engenharia biomédica? Porque é bom, em geral ou no meu caso próprio? Não, acho que vamos para as duas perguntas, em geral e no teu Tá. caso. Acho que a resposta é a mesma. É porque ela mistura as duas coisas que são interessantíssimas na ciência. Uma que é a engenharia, que ela é muito número, que é muita equação, que é muita fórmula, e tem princípio físico e tal. E a medicina, a parte biológica, fisiológica, tanto na interpretação, na discussão. Então, ela junta as duas, tanto a máquina como o corpo, que são as coisas mais complexas que temos agora, e tenta costurar entre elas, tentar explicar uma com a outra, e é isso que faz tão rico o conhecimento da engenharia biomédica. Que Uhum. tem, agora tem muito campo de ação, tem as próteses, tem os raios-x, tem tudo tem que mexer com engenharia e parte biológica, né? Exige um profissional multidisciplinar, né? Conhecer de várias matérias, não só engenharia, mas biologia, fisiologia e várias áreas interessantes, né? Então acho que aquela pessoa que está interessada nessa área de multidisciplinar, acho que a biomédica é o melhor lugar possível. Com certeza, com certeza. E agora perguntar, tá aqui na minha lista, e futuro? O que você está pretendendo fazer? Como é que são os seus planos? O futuro, como eu falei, eu já trabalhei na indústria há algum tempo, na mineria, e com certeza eu prefiro a área acadêmica. A área acadêmica é outro rolê, é muito interessante, você compartilha tempo com pessoas intelectualmente, não vamos falar desenvolvidas, mas tem outras qualidades que você não encontra na indústria. Então, a parte acadêmica é bonita, te dá mais tempo para compartilhar com a família, para equilibrar entre trabalho. Então, meu futuro está mais ou menos que por lá, fazer a parte acadêmica, gostaria de virar professor algum dia, dar aula. Eu acho que
professor que conversa com as novas gerações é uma coisa incrível. É o melhor jeito de você continuar vivo através do tempo. Então, eu acharia muito legal dar aula em algum momento. Pô, bacana. A parte acadêmica tem essa possibilidade, né? Tem um amigo meu que eu conheço, que uma vez eu perguntei para ele, né? Por que você acha que tem que fazer doutorado, né? Ou fazer academia, mestrado, tudo isso, né? Aí ele deu uma resposta e falou assim, olha, um doutorado, ele abre a porta, o doutorado ou a pós-graduação em geral, ela abre as portas do mundo. Eu falei, caramba, que coisa profunda, né? Porque na época que ele falou, eu falei, cara, não faz nenhum sentido isso que o cara tá falando. Mas depois eu falei, cara... Aí depois ele foi pro Canadá, ele passou um tempo lá no Canadá, e hoje em dia eu entendo o que ele tava falando, né? Coisa que... A academia tem isso, né? Ela é meio que... Se você se forma em engenheiro biomédico aqui, doutor em engenheiro biomédico, né? Mestre em engenharia biomédica, você é mestre ou doutor em tudo que é lugar do mundo, né? Sim. Então é bacana isso. Você pode atuar em vários países com pesquisa, você pode ir para... O mundo é infinito, né? Não, é finito, mas de uma forma... As opções viram mais. Então acho que eu pensaria isso mesmo. Interessante. Jean, qual foi o seu principal desafio aqui em todo esse tempo que está por aqui durante a sua pós-graduação? Eu acho que o principal desafio é aprender isso, é equilibrar o tempo entre a pesquisa, os amigos, a parte amorosa, o tempo, que eu aprendi um pouco bem no final. Então, vai junto com a dica que eu di, que eu falei, para a gente equilibrar isso. Esse foi o desafio, saber controlar o tempo, manejar a solidão, às vezes, que é forte na pós-graduação, mas esse é o desafio. Ficar longe de casa também. E é o que eu falo, né? O Jean, ele saiu do país dele. Puxa, eu admiro muito, de uma força de vontade. Meu, eu falei ontem, eu tava conversando ontem com o Jean, eu não teria essa garra que ele tem. Então eu dou meus parabéns aí pro Jean, que tem que ter tem que ser corajoso para fazer isso, né? Não é fácil, sair do país, eu vou fazer uma pós-graduação em outro lugar, e realmente eu te admiro bastante, viu, Jean? Obrigado, Felipe. E obrigado por toda essa jornada aqui que a gente passou juntos, eu tive a oportunidade de trabalhar com você, das conversas, das cervejas, das risadas. E é isso. Obrigado por esse Labcast aqui. Tem alguma coisa a mais que você quer colocar aí? Agradecer, né? Agradecer, foi um tempo muito legal, como eu falei. E tem que ser assim, o mestrado não é só um projeto, uma dissertação que a pessoa entrega. O mestrado é mais do que isso, é você compartilhar, conhecer pessoas, fazer conexões, que bem no final, o ser humano é um ser sociável, né? Então tem que ter amigos, tem que ter conexões, tem que ter gente que dê carinho pra gente. Isso. Então, eu de novo, tive a fortuna de encontrar amigos aqui no Lab, mesmo no Brasil, muito, muito bons, gente fina, e foi uma grande fortuna. Bacana, Jean. Você me fez lembrar uma coisa que o importante é o caminho da pós-graduação, que às vezes a gente fica focado muito lá no final, né? Eu vou terminar e não sei o quê. Mas esse caminho é desfrutar de todo um caminho, né? Passo a passo, que não é fácil, né? Às vezes a gente está com a cabeça lá no futuro, né? No meu mestrado, na minha quali, na minha defesa, mas o caminho é o mais interessante, né? Afinal, mesmo parecendo um papo de pessoa velha, que tipo, o importante não é o final, é o caminho. É muito certo, cada um vai aprendendo com o tempo isso. Vai tomando muito sentido. Parece papo furado, né? Parece quase místico, não, que tudo vai dar certo da vida. Não é isso. Com o tempo a gente vai mostrando isso realmente, puxa, é o caminho. Não é fácil, não é trivial ter esse pensamento. Jean, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos postar esse Labcast na internet. Acho que ficou bem legal, eu gostei. O que você achou? Cara,